Vamos nessa noite fazer uma reflexão na palavra do Senhor, na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3. Enquanto você está abrindo sua Bíblia, eu quero aqui agradecer aqueles que estão conectados pelas redes sociais, e o nosso convite, o nosso desejo, e por que não dizer a nossa esperança que você esteja também conosco aqui. Hoje está mais uma vez nos prestigiando Monique, Cleito e também o pequeno Davi, estão nos prestigiando. Muito obrigado pelo retorno, vocês já estiveram aqui, para nós é sempre uma alegria poder recebê-los aqui. Abra então suas Bíblias. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. E o tema dessa noite é o dia do pastor. Pela manhã eu recebi aqui a homenagem das crianças, uma oração, recebi um presente da igreja, quero agradecer. E já me falaram que eu tenho que emagrecer para a camisa entrar. Então vamos aqui fazer um sacrifício, né? Para que essa camisa entre. Então eu sou muito grato aí a toda a igreja, pelo carinho que vocês estão tendo e o cuidado que tem para comigo, e não só para comigo, mas também para a minha família. Todos acharam? Capítulo 3, de 1 a 7, a primeira carta de Paulo a Timóteo, diz assim a palavra do Senhor. Esta é uma palavra fiel. A Decon, eu acho que eu não falei com vocês, eu estou lendo uma versão nova. A versão, deixa eu ver qual é, Almeida Corrigida Fiel. Talvez você tenha aí a mesma versão que eu tenho. Diz assim, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado com a igreja de Deus? Não neófito, para que não se ensoberbecendo-se, não caia em condenação do diabo. Verso 7, é necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Amém? Então aqui são os requisitos. Paulo está escrevendo sua carta, sua primeira carta a Timóteo. Timóteo é aquele, eu chamo de aquele que era o aprendiz de Paulo e que se tornou um pastor e que era muito jovem. Então Paulo está dizendo que esta é a palavra fiel de Deus. Se alguém deseja. Hoje pela manhã nós lemos o Evangelho de Lucas, aonde no capítulo 9, verso 23, aonde o texto começava, se alguém quiser me seguir. Sempre tem um se, né? Há uma condição, se. A única coisa que não tem condição é o amor de Deus. Ele é incondicional. A partir daí, todas as coisas são se. Se vocês querem me seguir, então, de manhã nós falamos, você vai ter que negar-se a si mesmo, pegar a sua cruz diariamente e arrastar ela e seguir a Jesus. Então, o texto hoje começou se, e aqui também começa. Essa palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, se alguém deseja trabalhar com pessoas, se alguém deseja ser pastor. Hoje, a função do pastor tem sido tão, como é que eu vou usar a palavra para não agredir? Tem sido tão rebaixada, tem sido tão deplorada. Antigamente um pastor tinha uma posição diferente na sociedade. Hoje, em alguns momentos, as pessoas olham para você com uma certa desconfiança. Eu, então, quando eu estou comprando algum material e as pessoas me perguntam, o senhor é engenheiro? Quando estou comprando material de construção, né? Ultimamente ando comprando muito bloco, muito cimento, muito ferro, e o povo pergunta, o senhor é
é o engenheiro, o senhor é arquiteto, eu digo, eu não sou pastor. A pessoa olha para mim assim, e no olhar você sente o que a pessoa está dizendo. Pastor. E eu vou logo dizendo, eu sou pastor batista. Não sei se isso ajuda. Quem sabe, pelo menos para distinguir um pouquinho, né? Porque as pessoas colocam os pastores num único balaio. E aí, a depender da experiência que ele tem de um pastor, ou se ele conheceu de um pastor, e a depender do que ele pensa sobre pastores, talvez eu dizendo que sou um pastor batista, talvez melhore um pouco para mim, ou fique menos ruim. Porque há tantos pseudos pastores, há tantas pessoas por aí falando cada barbaridade. E aí é naturalmente que nós, os pastores, acabamos ficando com essa fama. Isso acontece também com o povo de Deus, naturalmente. Só o fato de você falar que você é crente, pronto, já cria ali, a depender se a pessoa teve na infância uma vizinha, um vizinho que era crente, que dava mau testemunho, ele vai levar essa experiência na sua mente para o resto da vida. Sempre que alguém falar de crente, ele vai lembrar daqueles crentes barraqueiros que ele conheceu na sua infância. É experiência. Antigamente, como eu disse, se você falasse que era um crente, você conseguia crediário, você tinha crédito. Hoje, a pessoa pede 5 testemunhas. Pagamento antecipado. Porque os crentes estão dando mau testemunho. Então, quando a gente está falando de pastor, a coisa fica ainda muito pior. Né? Eu digo logo, eu sou pastor, mas não sou pastor daquela igreja rica, não. Sou da igreja pequenininha. Me dê desconto. Eu sou pastor que precisa de desconto. Então, esse olhar a respeito dos pastores, a depender, como eu disse, da experiência que a pessoa tem, ela vai olhar o pastor com um olhar diferente. O ministério pastoral, na opinião da igreja, é uma profissão, é uma ocupação ou é um chamado? Um chamado. Então, qual é a sua profissão? Eu tenho que dizer que sou teólogo. Teólogo, sim, é uma profissão. Eu tenho que dizer que sou especialista em segurança privada, que de fato sou. Sou formado e pós-graduado em análise e gestão de segurança privada. Então, quando alguém me pergunta, eu sou especialista em segurança privada. Minha profissão. Ou posso dizer, eu sou teólogo, porque também sou formado em teologia. Mas eu não digo eu sou pastor como profissão. Aliás, no cadastro das empresas não existe pastor. Poderia ser colocado como ministro do evangelho. Pronto, ministro do evangelho. Muita gente entende o ministério pastoral como profissão, lamentavelmente. Outros vão entender o ministério pastoral como uma ocupação. Algumas pessoas entendem que vão ser pastor porque, afinal de contas, não deu nada certo na vida. Abri uma loja, faliu. Fui trabalhar em tal empresa, fui demitido. Eu não consigo. Então eu vou ser pastor. Olha que coisa terrível, que decadência é quando as pessoas têm essa visão. Ou de um pastor profissional. E isso acontece por quê? Porque muitos pastores estão cobrando verdadeiras fortunas para dar ali uma pregação, uma palestra. Não só pastores, mas também com as bandas de louvores, né? Tem virado um grande comércio. Culpa de quem? De nós, os crentes, que pagamos cachês altíssimos. Cachê altíssimos, né? Você vai chamar um pastor, nós tivemos essa experiência aqui nessa igreja. O Ministério de Ensino estava programando, e aliás, vamos ainda executar, né, Denil, se Deus assim permitir. E aí eu falei para a Cláudia, nossa secretária, Cláudia, liga para Augusto Nicodemos, liga para Hernandes Dias Lopes. Sério? Pergunte quanto é que ele cobra para vir para cá. Eu estou falando desses 2 nomes porque, graças a Deus, deram um bom testemunho. Nós não cobramos. Ufa! Mas já temos a agenda para 2054. Não sei se vai dar para esperar, mas não cobra. Então eu estou falando aqui de púlpito, esses 2 homens de Deus que não cobram, mas a agenda deles, naturalmente, que está daquele jeito. Mas nós sabemos de muitos pastores que cobram cachê altíssimo, altíssimo, tá certo? E alguns, como eu disse, lamentavelmente, têm isso como uma ocupação. Mas sim, é um chamado. Ser pastor é um chamado. Uma coisa que nós temos que estabelecer aqui, irmãos, que pastor não é mais do que vocês que estão aí embaixo. Eu só estou nessa plataforma um pouco mais elevada para que todos tenham a mesma visão. Essas luzes, esses holofotes só estão refletindo em mim porque nós estamos transmitindo ao vivo e as pessoas precisam ter clareza da imagem que está aparecendo.
Então eu uso o microfone para que todos tenham o mesmo sentido de audição. Mas do ponto de vista de ser maior ou de ser mais abençoado, isso nós precisamos quebrar esse mito. O outro mito que nós precisamos quebrar é que o pastor não é o homem que sabe de todas as coisas e que está sempre correto. Nós somos falíveis, embora o texto de Paulo diz irrepreensível. Nós somos feitos de carne e osso. Eu um pouquinho mais de carne, um pouquinho mais assim, um pouco mais fofinho. O que eu quero dizer é que nós somos seres com sentimento, com dores. Aliás, bota a dor nisso, né? Às vezes dói a perna, às vezes dói o joelho. Igual a qualquer um de vocês. Igual a qualquer um de vocês. Inclusive dentro dos sentimentos. De manhã eu falei que nós temos que engolir muitos sapos, né? E tem que engolir mesmo. E sorrir. E abraçar. A gente ouve cada coisa, a gente ouve cada cobrança injusta. E a gente tem que relevar isso. Então, vamos quebrar mitos aqui. O pastor não é um profissional, não é um desocupado que não deu certo na vida e por isso é pastor. O pastor tem um chamado. E é um chamado específico. Há um chamado específico ao ministério pastoral. Eu sou membro da NIBS. Vocês sabiam que eu sou membro da NIBS? Ah, mas não é o pastor? Sim, eu sou pastor, mas sou membro. Sou tão membro quanto vocês, estou sujeito, inclusive, a todas as regras do estatuto que vocês votaram. O pastor não tem toda a autoridade do ponto de vista administrativo. Nós temos uma diretoria, nós temos uma comissão fiscal, nós temos a membresia, nós temos toda a assembleia. Graças a Deus que nós batistas somos assim. Eu não mando em tudo, não posso fazer tudo o que eu quero. Eu dependo de vocês, dependo da aprovação de vocês. Eu sou contratado pela igreja, O dia que você falar, o pastor Marco, não está pregando direito, vocês vão me puxar a orelha e se eu não me corrigir, provavelmente a diretoria vai escrever uma carta e pastor Marco, o senhor tem 30 dias para passar a documentação, porque nós não queremos mais ficar com o senhor. É assim. Então, a nossa relação aqui, irmãos, é de membro. Assim como a igreja, de manhã nós falamos na EBD. Quem estava na EBD de manhã? Por que alguns estão com a mão abaixada? Por que alguns estão com a mão abaixada? Deveriam estar aqui, não? Então, de manhã nós falamos a respeito de como é que nós entramos, como é que uma pessoa pode se tornar membro de uma igreja batista e como é que ela pode sair. Ela pode sair porque se ela não se arrepender, ou se ela, então, fizer um ato que venha denegrir a imagem da igreja, ela pode estar sujeita à exclusão. Então, o pastor está dentro desse bojo, está dentro dessas leis. O pastor não é mais que ninguém. Por outro lado, o pastor recebeu da parte de Deus uma missão especial no meio de vocês. Vamos falar aqui de dons? Pronto. Efésios capítulo 4, de 11 a 12. Você não precisa abrir, eu vou ler para você. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Há um chamado especial para cada um de nós. Então, você tem um chamado especial. A equipe de louvor tem um chamado especial. Os professores, um chamado especial. Nós recebemos dons no plural, não apenas um. Eu recebi o dom de ministério pastoral. É aquele que vai dirigir, aquele que vai chamar a atenção, aquele que vai puxar a orelha, aquele que vai animar. Mais um mito que tem em volta da figura do pastor. O pastor é conselheiro, sim, mas o pastor não é juiz, principalmente de paz. O pastor vai aconselhar as brigas de casais? Vai. Mas o pastor não pode dar razão para um para outro. Às vezes, o pastor é utilizado como fiel da balança. O senhor acha que quem tem razão? Não é uma questão de ter razão. Essa é uma questão pessoal, uma questão conjugal, essa é uma questão lá dentro da sua casa. O pastor não pode, e às vezes eu corto e me limito. Eu não vou opinar a respeito disso, porque essa é uma decisão de vocês. Agora vamos olhar para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Então vamos trabalhar. Minha especialidade é a Bíblia. Mas às vezes o pastor
ele é usado. E alguns pastores de algumas denominações que não têm o bom senso, não usam a ética, ele vai se meter na semana da ovelha. Cuidado com isso. O pastor não pode ser aquele que, vamos dizer assim, controla a sua semana. Não pode. O pastor é aquele que orienta. Então, trabalhando esse conceito e tirando alguns mitos da figura do pastor, eu quero trabalhar então com esse texto que nós lemos. Quem pode ser um pastor? A figura do pastor, aliás, o último mito que eu quero quebrar dessa sequência. Muitos desejam o episcopado, muitos querem ser pastor. E a pergunta é, por que você quer ser pastor? Por que você quer que seu filho seja um pastor? Por que você quer? Porque pastor é uma figura que sabe muito, uma pessoa inteligente, uma pessoa, nem todos, né? É um equilibrado, ele prega, e ele é muito amado, todo mundo abraça, ele está sempre em evidência. Então é um mito isso aqui. O pastor, irmãos, eu vou ser muito honesto com vocês, é um dos sujeitos mais solitários que vocês podem conhecer. Porque ao mesmo tempo que eu tenho todos vocês, e vocês têm a mim, para conversar, para chorar, eu escuto cada história, irmãos. Da compra de cachorro, a papagaio, periquito, a conquistas que fui contratado, a derrotas que fui demitido, eu escuto várias histórias. E eu estou ali sorrindo, né? A Bíblia diz que a gente deve sorrir com aqueles que se alegram e choro com aqueles que choram. Mas o pastor vai chorar, vai reclamar para quem? Lembra que há um domingo atrás eu disse que eu preciso ter outros pastores, amigos, pessoais. Às vezes gente que dá minha confiança para mim chegar lá e desabafar. Eu também preciso falar umas bobagens de vez em quando. Umas tolice, um desabafo. O que eu vou fazer? Depois eu não vou fazer nada disso, eu só quero falar. Não é assim que a gente faz? Tem que ter alguém ali, um ouvido, pronto, um ombro para você chorar. Por quê? Porque eu sou ser humano. Eu desabafo, depois vou orar, e depois Deus puxa minha orelha e diz, não é assim não. Não, volte, e aí eu entro no eixo. Então, como ser humano, eu sou exatamente como vocês. Eu tenho minhas falhas, eu tenho meus medos, meus temores. Talvez a única diferença é que eu não possa transpassar ou transparecer isso para vocês. Às vezes eu digo para Abraão, para Marcos, para quem trabalha mais comigo, mais perto, Jorge que está ali fora, 90% das coisas que eu digo, vamos fazer assim, é por aqui, eles pensam que eu já fui lá 10 vezes, eu nunca estive lá. É a primeira vez que eu estou fazendo. Vamos fazer. O pastor falou que ia fazer, no final dá certo. E não fui eu que mandei, foi o Senhor que me instruiu. Então, aqui nós estamos vendo alguma diferença. Eu sou, ou a figura do pastor é aquele que é dirigido por Deus. Tem coisas que eu mesmo me admiro que eu mesmo fiz, irmãos. Tem coisas, eu vou repetir, que eu mesmo, como é que eu fiz isso? Como é que eu acertei isso? Como é que eu sabia disso? Depois, com a experiência, mais de 10 anos pregando, hoje eu achei uma pregação de 2014, dia 7 de março de 2014. Já faz bastante tempo. E eu olho assim as pregações e digo, como é que você escreveu isso aqui? Toda pregação eu faço um esboço. Tem pregação de 10 anos, 5, 7 anos atrás, que eu digo, poxa, será que fui eu que escrevi isso aqui mesmo? Olha que palavra bonita. Eu mesmo gosto da pregação que eu mesmo fiz. Mas na hora o Senhor me iluminou. Pastor é aquela pessoa que é uma pessoa que recebe a iluminação e que recebe a direção. E que eu procuro ser, se eu for de fato guiado e me deixo guiar pelo Espírito Santo, a igreja vai bem. Todas as vezes que eu tento fazer da minha forma, do meu jeito, eu já aprendi isso, eu já quebrei a cara várias vezes. Hoje, graças a Deus, tá aí algumas pessoas que me conhecem mais, eu digo, olha, eu não sei a solução, mas Deus vai dar a solução. Eu não tenho o recurso, mas Deus vai dar o recurso. Eu não sei como é que eu vou resolver. E eu oro e no dia seguinte, tá ali a resposta. Eu aprendi como é que Deus trabalha no meu coração. Primeiro requisito, para que se alguém deseja ser pastor, e aqui nós temos Deniro, que é nosso aspirante ao ministério pastoral. Deniro está fazendo seminário. É o segundo semestre ou terceiro?
Terceiro semestre, tem muita coisa para frente aí, misericórdia. Só de lembrar, quando chegar no quinto semestre é de doer a espinha. Mas tenha fé. São 4 anos indo todo dia. Gente, se eu fosse recomeçar agora do zero, eu não sei se eu ia. Fala bem a verdade, pegar todo o engarrafamento, meu Deus do céu. Tem aula que é maravilhosa, você não quer ir embora, mas tem aula que você fala, meu Deus, vai dar meia-noite, não vai dar às 21 horas. Tem que ficar. Tem trabalho chato. Eu tinha um professor, um abraço para o pastor Johnny que está me vendo. Não aceitava nenhum documento, nenhum trabalho digitado, tem que ser à mão. Que isso, gente? Eu falei, professor, nós estamos no século XXI, o senhor quer a mão? Eu quero a mão. E aí ele me dava nota baixa porque não entendia minha letra. Não entende. Aí o que eu fazia? Fazia a mão e também imprimia para ele. Pronto, se o senhor não entender, leia o que eu escrevi ali. O pastor, ele é preparado durante 4 anos. Primeiro requisito, ter esse dom, ter a confirmação desse chamado. Ele tem que entender que foi chamado para esse ministério. Ele deve desenvolver esse dom e usar para o bem da igreja. Ter o reconhecimento da igreja local. As pessoas têm que olhar para eles, olha, meu irmão, você leva jeito para ser pastor, você tem um ensino, você sabe falar, você sabe resolver as coisas. A igreja precisa reconhecer esse chamado. Não basta eu querer, não basta eu só desejar. Né? Como eu disse, o mito de ser pastor é o cara que está sempre em destaque e é o cara que se veste bem. Não é meu caso, né? Usa terno e gravata e é nada. Depois vai descobrir o que é ser pastor lá no campo missionário, com marreta, pá, enxada e lama até o pescoço. Aí vai descobrir o que é ser pastor. Ter o reconhecimento da igreja local e ser enviado ao seminário. Nós, os batistas, não compreendemos o pastor leigo. O pastor precisa ter uma formação acadêmica, uma formação dedicada. Normalmente 4 anos. Há alguns cursos que são de 2 anos, mas que tem a ver com o Ministério de Missões. 4 anos estudando. Precisa entender um pouco de grego, um pouco de hebraico, precisa entender um pouco da filosofia, precisa entender da psicologia, precisa entender da história geral. E é por isso que às vezes as pessoas olham para o pastor e pensam que ele sabe todas as coisas, né? De parafuso, a arruela, a forro, a pintura. Parece que o pastor tem que saber. E de fato o pastor acaba sendo condicionado a saber um pouquinho de cada coisa. E quando eu não sei, eu acho alguém que sabe, para andar comigo, que aí eu estou bem assessorado. Então o pastor precisa, irmãos, ter esse chamado, ele precisa se submeter a esse estudo. E aí, então, ele é reconhecido pela igreja, ele sente que tem um chamado, vai para o seminário. Depois de 4 anos, ele se forma, ele é um teólogo, ele não é um pastor. Depois de 4 anos, depois de toda a luta, ele é um teólogo. Pronto. Só que esse teólogo que se forma no nosso seminário é curso livre, não é reconhecido pelo MEC, viu, Linda? Aí ele tem que fazer mais 2 anos de pós. Depois de 4 anos, ele faz mais 2 anos para poder fazer o reconhecimento e agora ter um diploma de nível superior, dizer, agora eu sou pastor reconhecido pelo MEC. Então são 6 anos aí por baixo. Mas ele era pastor? Não, ele continua sendo teólogo. Aí a igreja que enviou, essa igreja então vai preparar esse teólogo, ele vai fazer ali uma preparação e vai ser então apresentado à ordem dos pastores e ele vai submeter uma prova escrita. A prova, uma primeira, tipo Enem, primeira fase escrita. É colocado numa salinha, fica o pastor de olho nele, ele só pode levar a Bíblia. Naturalmente, antes de fazer a prova, a gente dá uma olhadinha na prova, na Bíblia do aluno, do candidato, para ver se não tem nenhuma pesca. A carne é fraca. A gente olha tudo, pronto, vai fazer a prova. 1 hora de prova. Respondeu as questões, vai ser feita a correção. Passou dessa primeira etapa, pronto. Então nós temos 30 dias para marcar então o concílio pastoral. Esse concílio vai ser convidado todos os pastores das igrejas de Salvador e é feito normalmente na igreja onde esse candidato é o membro, portanto aqui na Nibes, e aqui nós vamos fazer um grande café da manhã. A esposa do futuro pastor, nesse caso Gleide, vai ter que fazer torta. E tem, se a comida for ruim,
a probabilidade de reprovar o candidato é muito grande. Então, a esposa do candidato precisa fazer de tudo. Não vem aqui com aquele pãozinho, pão de queijo, aquele pãozinho simples que compra aqui na... Como é que é aquele pão? Pão delícia? Não é nada, não. Tem que fazer um curau, tem que fazer um negócio bem elaborado. Os pastores de barriga cheia ficam alegres e aí facilita mais para aprovar o candidato. É feito todo um café. Algumas denominações, ou melhor, algumas igrejas, elas permitem que a igreja, os membros participem. Normalmente não é assim, eu também não gosto que a igreja, que os membros participem, somente os pastores. E aqui fica o candidato, aqui se elege, então eu vou ser o pastor, presidente dessa sessão. Nós, entre os pastores convidados, nós elegemos um que vai avaliar e um secretário. E nos bancos, a pastorada, com a Bíblia assim, ó, olhando para a cara do candidato. E o candidato muito calmo nessa hora, vai ter que responder tudo lendo a Bíblia. Então, é feito aí pelo menos 7 perguntas de cada assunto. O examinador vai fazer 7 perguntas de cada assunto. Tudo na Bíblia. Vão perguntar para o candidato: candidato, como é que o Senhor fez o ser humano? Aí você vai dizer, ó, segundo aqui, ó, Gênesis no capítulo tal, vai explicar 7 perguntas de cada assunto e depois então o examinador abre para a pastorada que está muito interessada em saber se ele sabe. E aí a gente limita pelo menos em 20 perguntas. A gente limita, só pode perguntar 20 perguntas. E aí então, depois de 3 horas de muita luta, muito sofrimento, ele responde tudo. A gente pede para o candidato, então, que se retire do recinto, vai tomar uma água, vai ser socorrido lá fora, e aí a gente vai confabular. O que você achou? Eu achei que ele foi bom nessa pergunta, mas ele foi vacilante, né? E no final a gente chega no consenso. Esse homem é ou não é apto a ser pastor? É apto. Pronto, chama ele lá. E a gente chama e dá a boa notícia, e a partir dali se marca então o culto de consagração. Depois de 6 anos de luta, ou 4 anos de luta, se quiser reconhecimento mais 2, é feito esse processo. Para que esse pastor não fale qualquer coisa, para que esse pastor não ensine de qualquer jeito, e ainda assim, apesar de todo esse crivo, todo esse processo, ainda nós temos algumas pessoas que acabam fazendo bobagem. Mas é um cuidado que a ordem dos pastores tem e que as igrejas precisam ter em ter pastores capacitados. Pastores chamados e capacitados. Porque aqui Paulo está dizendo que esse ministro ele tem que saber ensinar. Ele não pode ser de qualquer jeito. Então a Bíblia tem algumas recomendações de quem pode ser pastor nessa igreja. Não deve ser novo na fé. Não pode ser neófito. A pessoa não pode ter 3 anos, 5 anos. Tem que ter uma boa caminhada para que ele então entenda. Por que não novo na fé? Não tem experiência nem na Bíblia, nem na caminhada com Cristo e nem de igreja. Ele precisa ter pelo menos, no mínimo 5 anos. E olha lá que ainda é perigoso só 5 anos. Que mais? Ele precisa ser bom cristão, ele precisa ter exemplo, ele precisa ser um homem moderado, ele precisa ser sensato, precisa ter domínio próprio, né? Ele precisa ser marido de uma só mulher. Acontece de ter candidatos solteiros? Acontece. Existe uma grande dificuldade em depois tornar esse teólogo em pastor, porque ele é solteiro. Existem algumas limitações. Sensato, hospitaleiro, respeitável, ele precisa ter boa reputação, inclusive com os de fora. Então, eu sempre digo que ser crente dentro da igreja é coisa mais fácil, difícil ser crente lá na sua casa. Então, ele precisa ter esses critérios aí. Ele precisa amar a igreja, precisa amar pessoas. E mais do que isso, precisa dominar a palavra de Deus. Precisa pregar com firmeza. Ele precisa estar alinhado, inclusive, com o pensamento batista. Lembra que de manhã nós falamos dos 6 princípios batistas? Vocês ainda lembram? Lembram, glória a Deus por isso. Né? A Bíblia como única regra de fé, prática e conduta, separação entre igreja e Estado. Que mais? Responsabilidade individual,
E ali vai. Muito bem, o pastor precisa ser uma pessoa que tenha um chamado, um dom especial, e ele precisa ser alguém dotado de muita paciência. O que a Bíblia diz? Nós lemos aqui Efésios 11, 12, que Deus designou alguns. Deus não designou todos. Não são todos os pastores, não são todos mestres. E olha a ordem que ele faz. Apóstolos é como uma base. Uma base. Depois nós temos evangelistas, depois nós temos pastores e mestres. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São funções diferentes? São funções diferentes. Nem todo pastor é mestre. Nem todo mestre é pastor. Evangelista, pastor é pastor. Aliás, se você for obedecer uma ordem natural das coisas, um campo missionário precisa ter primeiro um evangelista. Vai na frente, vai pregar a palavra. É o que nós já fizemos no campo missionário há 10 anos, eu e Fábio. Pregando a palavra. Há 10 anos nós estamos lá. 10 anos. Nós abrimos aquele campo missionário em 2014. Faz 10 anos que nós estamos plantando a boa semente. Agora está na hora de ter um pastor. Já fizemos, nós já quebramos a cultura, nós já quebramos a resistência. O evangelista tem esse chamado de se misturar, de jogar bola junto, de conversar. É aquele que vai ganhar a amizade e vai evangelizar. Aquele povo já recebeu a palavra. Depois do evangelista, nós precisamos de quem? Do pastor. Junto com o pastor, o mestre. Todo pastor precisa ensinar, mas alguns são mestres. Eu tive o privilégio de ter alguns professores que são mestres. Pastor Pedro Moura, que é também o seu professor, é um mestre. Dá vontade de ficar o dia todo perto daquele velhinho. Tudo que ele fala é muito bom. Às vezes eu fico com vergonha, mas a vontade é escrever tudo que ele fala, porque ele é muito inteligente. Muito, muito, muito. Muito bem. O pastor, então, ajuda os outros membros, irmãos, a crescer. Como é que ele faz isso? Puxando a orelha, exortando, corrigindo, aconselhando, ensinando e ensinando ele a viver conforme a palavra de Deus. O pastor é aquele que ensina. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias. Você está lá em Timóteo, deixa marcado em Timóteo, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, verso 7. Hebreus capítulo 13, eu sei que você tem de Hebreus, parece que nunca a gente lê, né? Se perde na Bíblia. Hebreus capítulo 7, capítulo 13, verso 7 diz assim: lembrem-se dos seus líderes que lhe falaram da palavra de Deus. Observe bem o resultado da vida que eles tiveram. Imite a fé dos seus pastores. A Bíblia vai dizer que nós devemos olhar para os nossos líderes e respeitar os nossos líderes, porque são eles que ensinam a palavra de Deus. Por isso o pastor precisa ter essa postura de respeito e de referência. Por quê? Porque o membro vai olhar para o pastor. Se o pastor está fazendo, né? Significa que todo mundo pode fazer. Então, Hebreus 13, verso 7. Você está em Hebreus, não está? Você está no verso 7? Agora vai para o verso 17. Vai para o verso 17. Aproveitar que você já está em Hebreus, né? Verso 17. 13, 17. Capítulo 13, verso 17. Muda sua página no verso 17. 13 e 17. Diz assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que eles cuidem bem de vocês com alegria, não com descontentamento. E aí tem uma advertência: caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. Então, em Hebreus capítulo 13, 7 diz: lembre dos seus líderes, valorize eles, lembre-se deles. Então hoje é o que a igreja está fazendo comigo aqui. Nesse dia do pastor, vocês lembraram de mim.
Glória a Deus, biblicamente vocês estão corretos. Lembre dos seus líderes, porque eles falam da palavra de Deus. Imitem a minha conduta. E no verso 17 diz, obedeçam seus líderes. Não basta apenas admirar o pastor, obedeça ao seu pastor. Sabe, irmãos, às vezes eu já peguei algumas situações, inclusive aqui, de irmãos que estão irritados e que dizem para mim, pastor, eu sempre obedeci, mas dessa vez eu não vou obedecer. Não entendi. Então, quando está irritado, não obedece? Só obedece que não está bonzinho? Ah, não, pastor, eu não vou obedecer isso não. Me desculpe, mas dessa vez... Ou você obedece ou obedece. Ou você é submisso ou não é submisso. A palavra de Deus diz que a igreja precisa ser submissa aos seus líderes. E aí não é só pastor, tá? Liderança. Obedeçam aos seus líderes, sejam submissos a eles, pois eles cuidam de vocês. Eu vou ter que prestar conta de cada um de vocês. Já imaginou? Eu lá no céu, ter que prestar conta de vocês? O que fez fulano? Puxa, Senhor. Pastor, não foi você o destacado para cuidar daquele povo? Por que ele se perdeu? Por que ele foi embora? Eu vou ter que dar conta. Obedeçam para que eles cuidem de vocês com alegria e não com descontentamento. Veja, irmãos, eu sou obrigado a cuidar de vocês. A Bíblia está dizendo que eu sou obrigado a cuidar de vocês. Então, vocês têm que me obedecer. Vocês têm que obedecer o que a palavra de Deus está dizendo, as minhas orientações. Porque se eu fizer isso alegre, vai ser bom para vocês. A Bíblia não diz que você tem a opção de não obedecer a seus líderes. Nós devemos obedecer os nossos líderes. Obedeçam seus líderes para que eles cuidem de vocês com alegria. Para que eu tenha gozo ao cuidar de vocês. Sejam boas ovelhinhas. Porque do contrário vai ser ruim para vocês. Se eu cuidar de vocês com descontentamento, chateado, não vai ser bom para vocês. Biblicamente falando. Biblicamente falando. Então, segundo a Bíblia, como deve ser um pastor? É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Significa que o pastor não pode ser chamado a atenção? Não, a Bíblia está dizendo que ele deve ter um comportamento mais próximo da perfeição ou santo. Isso não significa que eu nunca vou errar. Eu erro e erro bastante, mas eu procuro sempre. Então, quando a Bíblia diz que eu devo ser irrepreensível, é buscar estar muito próximo à palavra, muito, porque aí eu vou ser irrepreensível nesse sentido. É claro que humanamente eu vou errar. Marido de uma só mulher. Aqui, irmãos, cabe uma informação importante. Biblicamente falando, quando um pastor, olha o que eu estou dizendo, quando um pastor acaba por motivos de traição, quando esse pastor cai em pecado e trai sua esposa, o correto é ele ser retirado do ministério pastoral. Quando o pastor trai a sua esposa, ele deve ser retirado da função pastoral. E ele vai ser cuidado, então, pela ordem dos pastores, até que ele volte para a esposa perdoe. Se não houver retorno, ele não deve retornar ao ministério pastoral. Essa é a regra. Pastor, e quando a esposa trai? Bom, ele não pode ser vítima duas vezes, né? Então, em algumas igrejas, ele se mantém nessa função. A Bíblia vai dizer, marido de uma só mulher, significa que ele não pode ter outra esposa. A não ser o que o próprio Jesus disse, né? No caso de traição. Então, essa é uma regra para pastores. Tem denominação que não obedece. E aqui eu abro um parênteses para também falar a respeito dos pastores que são candidatos a políticos. Eu sempre tenho defendido essa questão. Eu acho que qualquer cidadão, qualquer brasileiro, ele tem direito a exercer cargo político. Está na Constituição. Porém, se ele é um ministro do Evangelho, e ele quer concorrer a uma eleição, ele deve, então, se licenciar da igreja, deixar de ser o pastor da igreja, ele deve ir lá na ordem dos pastores, licenciar sua carteira pastoral e agora se candidatar. Agora é o Pedro, candidato Pedro, não é o pastor Pedro. É o Pedro o candidato. Ele não deve ocupar nenhuma função na igreja, ele não deve ter acesso à plenária, ele não deve ter acesso e nunca distribuir
né, os santinhos dentro da igreja. Isso aqui é uma questão de ética. Então, repito, pastores não podem ou não deveriam concorrer a cargo eletivo sendo pastores, principalmente na cédula. Pastor, isso é um absurdo, absurdo. Mas essa é a minha opinião. Cada um faz o que quer. Por quê? Porque nós batistas vamos ter que responder para Cristo cada ação que nós fazemos. Mas esse é o princípio ético entre os pastores. Não deve ser pegado a vinho, nem violento, mas amável, pacífico e não apegado a dinheiro. Aí é o problema. O que o pastor não pode beber? Na verdade, nenhum crente pode. Ele não pode ser violento. Ele não pode ser, então, rústico. Ele não pode ser, então, aquele ogro, pastor, né? Bravo. Ele precisa ser amável. Ele precisa ser pacífico. E ele precisa ser honesto. Não apegado a dinheiro. Verso 4 diz assim. Eu estou lendo 1 Timóteo 3. O verso 4 diz, ele deve governar bem a sua família, tendo seus filhos sujeito a ele, com toda dignidade. Aqui eu quero também esclarecer que se o pastor tiver filhos maior de idade, e esse filho já não mora com seus pais, e aí o pastor não pode ser responsabilizado por aquele filho que já casou, que tem outra família, enfim. O texto está dizendo seus filhos menores, seus filhos que estão sujeitos a sua família. Então, ele precisa ter seus filhos sujeitos com toda a dignidade. Verso 5. Pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como vai cuidar da casa de Deus, ou seja, a igreja de Deus? Verso 6. Não pode ser recém-convertido, nós já vimos isso aqui, para que a soberba não cresça, né? E para que ele não caia em ciladas do diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, nós já vimos isso. Então, isso aqui são o que a Bíblia diz para aquela pessoa que é candidata a se tornar um pastor. O ofício de um pastor, irmãos, vai muito além de cuidar de uma igreja ou de instruir membros no caminho. Ser pastor, na realidade, irmãos, isso aqui é uma pura verdade, é sacrificar uma vida toda. Você sabia que não existe ex-pastor do ponto de vista ministerial? Você pode ter pastor afastado, você pode ter pastor jubilado, né, que não fala aposentado, jubilado. Mas ele vai ser um pastor. Um pastor que está em ação ou... não é ação que eu quero usar a palavra, ele está trabalhando e ativo e não ativo. Mas ele sempre vai ser um pastor. Por isso, quando os pastores aposentam ou são jubilados, a orientação é que ele não fique no banco da igreja. Imagine só que Deniro assuma a presidência da NIBS e o pastor Marcos fica ali. Isso é um prejuízo imenso para a igreja. Por quê? Porque os membros já acostumados com o pastor Marcos, qualquer dificuldade vai procurar quem? O pastor velho, o pastor Marcos. Aí vai lá, e o pastor é o outro aqui. Então, a gente usa a questão de ética. Quando eu saí de Lagoa Seca, Deniro sabe disso, Gleide sabe disso. Quando eu saí de Lagoa Seca, eu fiquei quase um ano. Não, eu fiquei um ano sem voltar lá. Sem não voltar lá. Porque já tinha outro pastor e é ele que tinha que resolver. Ainda assim me ligavam. Eu dizia, não é comigo não. Ó, você tem pastor. Então, o pastor, ele é pastor em tempo integral e é para a vida toda. Quem não veio na igreja hoje de manhã, levante a mão. Quer dizer, o pastor não pode faltar. Só vou faltar dia 23 e... 23 ou 26? Não, 20... esses 2 dias que vai ter aí. Não sei nem o que vou fazer em casa. Eu não tenho costume de ficar em casa. Eu acho que eu vou para a IBAN. Não consigo ficar em casa. O pastor, então, é um trabalho efetivo, continuado. Nunca mais o pastor vai ter um domingo de folga. Nunca mais. Sabe o que é isso? Nunca mais. Todo mundo tem dor aqui, dor ali, e que não vem na igreja, né? Uma dorzinha aqui, pastor, não pude ir, porque o pastor não tem essa não. Vem de arrasto. Vem com a muletinha. Eu já disse para vocês que eu já preguei com a perna mordida de cachorro. O cachorro me mordeu antes da pregação. Lá em Lagoa Seca, me deu uma mordida que saiu sangue na calça. Esse foi o enviado pelo cão mesmo, literalmente.
Preguei com uma perna só. Vai fazer o quê? Então, é isso que vocês precisam entender, que o pastor, quando ele recebe esse chamado e quando ele assume esse chamado, é um chamado para sempre. Agora nós estamos em 1 Timóteo, eu vou ler rapidamente a segunda carta de Timóteo, capítulo 2, verso 5. Procure apresentar-se a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra de Deus. O pastor é a pessoa que precisa manejar bem isso aqui. Ó. Qualquer assunto, você tem que saber onde é que está o versículo. Não é interessante isso? Pastor, eu quero falar sobre... Vamos lá em Jeremias, vamos lá em Isaías, vamos lá em Gênesis. Essa história aconteceu parecida lá em... Nós temos que saber a Bíblia. Por quê? Porque esse é o nosso instrumento de trabalho. A Bíblia é o nosso instrumento. Eu tenho que saber aconselhar. E eu aconselho o quê? Com a minha experiência, não com a Bíblia. O que diz a Bíblia? A Bíblia diz, a Bíblia orienta. Todo pastor, então, foi chamado e recebeu essa autoridade para liderar. Lembra que eu disse que eu sou igual a vocês, do ponto de vista de membro? Agora, cada membro tem um dom. Pois é, o meu dom é liderar. Existem líderes de ministério e existe um líder que lidera os líderes. O líder dos líderes. Essa é a figura do pastor. Vocês têm ideia da responsabilidade que é ser um pastor? Você já parou para pensar ou não? Porque vamos pensar do ponto de vista do nosso trabalho, né? Quem é funcionário aqui, né? Que tem empresa, ou enfim, que cumpre expediente. Enquanto funcionário, eu tenho que chegar no meu horário, fardado, bonitinho, me apresento e vou cumprir meu expediente. Quando dá 17 horas, talvez é o horário de você largar, 17 horas acabou, meu filho. Acabou, vou para casa. E se eu ficar, tem que pagar hora extra. E a depender da empresa não pode. Todo dia. Se não deu para fazer hoje, não tem problema. Amanhã eu termino. Pastor é pastor 24 horas. De noite. Na segunda-feira que é folga pastoral. Segunda-feira, irmãos, é folga pastoral. O pastor deve descansar na segunda. O pastor descansa? Mas deve descansar. Nisso eu estou errado. Então segunda-feira é o dia que eu não posso e não devo atender o telefone. Mas tem gente que manda mensagem. E tem gente que manda, pastor, eu sei que você não vai responder hoje, mas quando o senhor lê essa vez, é claro que eu li, é claro que eu não vou aguentar, eu vou responder. A pessoa sabe que vai me provocar. Mas eu na verdade eu não me queixo. Porque é assim mesmo, a gente procura poupar. Tem dia que se eu não quero mesmo, eu desligo o telefone. Aí ligo para Gilson, o pastor está do seu lado? Mas é assim mesmo. Eu quis isso, eu amo isso, é isso que Deus mandou eu fazer e é isso que eu imagino estar fazendo. Mas a responsabilidade do pastor é muito grande. Primeiro, irmãos, a responsabilidade espiritual. É sério, irmãos, se alguém se perder aqui, eu vou ter que responder a Deus. A não ser que eu diga, Senhor, eu chamei no gabinete, eu instruí, eu disse que isso é errado, e disse, olha, se você fizer por sua conta e risco, ele foi e se deu mal. Aí o Senhor diz, ok, você fez sua parte, né? O que eu vou ser penalizado é se eu não instruir. Hoje de manhã, quem esteve aqui, a mensagem foi dura. Foi dura mesmo. Mas se eu não falar isso, irmãos, depois eu vou ser chamado a atenção. Por que você não alertou? Senhor, eu não quis falar porque a palavra era dura demais. E o profeta tem a autoridade de escolher o que vai falar? Não. Então tem dia que eu preciso ser duro, mas não é que eu quero. Deus me manda e eu preciso fazer. Então essa responsabilidade eu procuro cumprir de maneira cabal. Tem dia que eu preciso ser muito duro com as pessoas. Tem dia que eu tenho que falar umas verdades assim que eu digo, poxa vida, Senhor. Mas tem dia que eu preciso abraçar, chorar junto. Tem dia que eu tenho que passar a mão na cabeça e não ouvir, não faça, não chore, não fique triste. Tem dia que tem que dar carinho, tem dia que tem que puxar a orelha. É assim, essa é a responsabilidade espiritual que eu vou responder pela vida de vocês. A segunda responsabilidade é a responsabilidade da própria estrutura. Esse CNPJ está no meu nome. A conta de internet, a conta de telefone celular, luz, tudo essa estrutura é o meu nome, é o meu CPF que está lá. Eu respondo judicialmente e extrajudicialmente. Qualquer coisa é o pastor que vai preso.
Se alguém tropeçar ali e quebrar a boca, o pastor vai ter que dar jeito. O pastor vai dar jeito. Se alguém vir trabalhar aqui, né, Marcão está sempre trabalhando, e cair do andaime, quem é que vai ter que colocar o funcionário, o terceirizado? Quem é que vai ter que comprar remédio? Quem é que vai... Pastor? Então, existe essa responsabilidade. Eu respondo por tudo que acontece aqui dentro. Mesmo daquelas coisas que eu nem sei por que aconteceu. Mas é eu que tenho que ir lá. É eu que vou ter que ir na delegacia. É eu que vou ter que ir perante o tribunal. Então, essa é uma carga muito grande. Você sabe que é uma grande diferença entre pastores, né? Há pastores que são pastores de gabinete. E isso não é uma crítica, é apenas constatando uma realidade. Há pastores que são chamados para ensino. Há pastores que ficam em gabinetes estudando e, quem sabe, ele tem uma equipe maior. Há pastores, como eu, não tenho uma equipe muito grande, a gente precisa fazer muita coisa. Eu dou a EBD aqui, eu prego de manhã, prego à noite. Quarta-feira, eu estou tentando colocar sempre alguém para ir exercitando. Quando não tem, eu prego de novo. Então, o pastor tem esse chamado, mas alguns têm um chamado diferente. Eu conheço os pastores que são mestres, como eu disse, e outros que têm um chamado para cuidar do desabrigado. Outros têm um chamado especial para casais. Tem outros pastores que têm um chamado especial para fazer ação. Graças a Deus, o meu chamado também é missões. Eu amo fazer missões e sempre disse a essa igreja, se um dia a NIB disser, eu não quero mais fazer missões, vocês vão ter que procurar um outro pastor, porque eu não vou ficar sem fazer missões, né? Então, é uma característica dos pastores. Então, não tem o pastor bom e o pastor ruim. Ele é chamado e tem uma característica. O pastor, então, deve pastorear as suas ovelhas. Eu brinco com Zil, né? Sempre chamo ela de ovelhinha. E ali na minha sala, no gabinete pastoral, eu tenho uma coleção de ovelhas. Quem foi lá já sabe. Eu tenho uma ovelhinha bem gordinha, bem fofinha. Eu tenho uma que está com a cara assim, bem de arrogante. Eu tenho uma cara bem fofinha. E eu fico dando nomes. Ó. Essa aqui é a ovelha arrogante. Essa aqui é a ovelha que se alimenta bem. Essa aqui é a ovelha negra. Sempre tem uma ovelha rebelde. E eu tenho um couro, a pele de ovelha. E eu brinco sempre com as pessoas. E essa pele de ovelha é aquela que não me obedeceu. Pastor precisa gostar de gente. Pastor que não gosta de se relacionar. Pastor tem que ter o cheiro da ovelha. Precisa andar com as pessoas, precisa entender a alma humana. Alguns pastores são pastores administradores. Entende muito bem de cálculo, entende muito bem de gestão, planilha, ele vê tudo. Mas se não tiver essa empatia, não conhecer a alma humana, não dá para ser pastor de gente, né? Atos capítulo 20, verso 28, cuidem-se de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo designou como bispos para pastorarem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Atos está dizendo que os pastores devem cuidar das suas ovelhas. Agora eu queria trabalhar com os irmãos, aonde é o limite do cuidado do pastor? Até onde o pastor deve cuidar da ovelha? O que vocês acham? Às vezes há uma grande confusão. O pastor deve cuidar da sua ovelha até o limite onde ela quer obedecer. Esse é o limite. Então, a pessoa está tendo uma dificuldade conjugal. O pastor vai dizer, biblicamente, assim, assim, assim. Você vai obedecer? Vou. Então cumpra. Cumpriu, eu estou cuidando. Vai dar certo para aquela pessoa. Por quê? Porque Deus me orienta e eu, através da palavra, oriento a pessoa, ela obedece e tudo vai dar certo. A pessoa está com problemas pessoais, financeiros, seja qual for, eu vou sempre olhar a Bíblia e dizer, a Bíblia diz isso e isso. Você tem dois caminhos. Obedecendo, você vai conseguir o êxito. Não obedecendo, você vai quebrar a cara. Qual dos dois caminhos se quer? Então, qual é o limite? Onde o pastor tem autoridade? Apenas de dar o caminho, ensinar. O caminho é esse. Quer fazer? Quero, pastor. Vai obedecer? Vou. Deus abençoe. Vamos orar, Deus vai te abençoar. Mas se der errado, ou melhor, se ela não obedecer e der errado, onde é que está a responsabilidade do pastor? Tem pessoas que reclamam do pastor. Mas o pastor não me visita, o pastor. Você sabia que visitar os membros necessariamente não é obrigação do pastor? Mas é claro que a gente visita.
Não consigo visitar todos, é verdade. Essa é uma responsabilidade da igreja, sobretudo dos diáconos, né? Meus auxiliares, que nós, graças a Deus, vamos ter. Algumas pessoas ficaram a dar resposta, eu estou esperando ansiosamente a resposta daquelas que foram convidadas a formarem o corpo diaconal. Eu quero aqui, de púlpito, pedir a Deus que sensibilize esses corações. Algumas pessoas de antemão recusaram esse chamado importante. Eu quero dizer que não foi o pastor que chamou, mas que foi a igreja, através do representante da comissão, que chamaram. Eu peço que esses irmãos que receberam esse convite entendam que esse convite veio da parte de Deus. Quando você negar esse convite, você está negando para o próprio Deus. 1 Pedro capítulo 5, de 2 a 4. Pastoreiem o rebanho de Deus que está sob os seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faço isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não ajo como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Então, o pastor é aquele que deve fazer por amor e não por dinheiro. Deve se dedicar à ovelha mostrando o caminho, mas eu não posso te obrigar a fazer a coisa certa. Eu confesso, irmãos, que às vezes dá vontade de pegar, vai fazer, mas não posso. O caminho é esse. Quer obedecer? Vai dar tudo certo se você obedecer. Nós não podemos agir como dominadores. Nós temos que ser o exemplo. Esses dias Marcos estava brincando comigo. Eu deixei Abraão e Marcos no campo missionário e disse, eu vou vir amanhã cedo. Ele disse, não venha amanhã não. Venha só depois da manhã, não precisa vir amanhã. E eu disse para ele, brincando, o líder é o primeiro que chega no campo de batalha e é o último que sai. Eu preciso dar um exemplo. Como é que eu vou cobrar? Como é que eu vou dizer alguma coisa? Então nós, pastores, precisamos dar o exemplo. E vocês não têm noção o quanto isso nos custa caro. Custa caro. Hoje de manhã eu dei o exemplo da picape, né? Quem estava aqui lembra. Tem coisas que eu não posso fazer. Por quê? Porque vocês estão olhando para mim. Estão olhando para mim. O pastor está fazendo? Eu não posso fazer. Uma das coisas que eu não posso fazer é demonstrar as minhas dores, embora eu seja humano. Como é que eu vou dizer para os irmãos, igreja, seja firme, suporte a dor, eu mesmo não suporto. Então o pastor tem esse peso de dar o exemplo não apenas na sua vida espiritual, mas também na sua vida conjugal, financeira. Imaginou um pastor devendo? Um pastor irresponsável? Então, o pastor precisa ser esse exemplo para a igreja. Mas acontece, irmãos, que nem todos os pastores agem dessa maneira. E, lamentavelmente, como eu disse no início da minha ministração, há alguns pastores que são péssimo exemplo. Eu tenho aqui alguns textos onde o Senhor chama a atenção desses maus pastores. Zacarias, capítulo 11, verso 17, diz: ai do pastor imprestável. Ai do pastor que abandona o rebanho que lhe foi confiado. Que a espada da justiça fira o seu braço e fure o seu olho direito. Eis que o braço secará por inteiro e o seu olho direito ficará completamente em trevas. Ezequiel capítulo 34, verso 2. Assim diz o Senhor: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não deve os pastores apacentar suas ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. É aquele pastor que arrecada, que fica rico, milionário, e os irmãos continuam passando fome. É aquele que tem, não estou fazendo uma crítica, mas é aquele que retira um pagamento além do que a igreja pode. É alguém que desvia o dinheiro de obra missionária, de ação missionária, para comprar jatinho, para comprar fazendas, para comprar gado. Ai desses pastores que não cuidam, que se apacentam a si mesmo. Verso 4. Não, vamos até o verso 3. Eu quero adiantar aqui porque o nosso tempo está indo embora. O conselho final que Paulo, então nós começamos a ler a carta de Timóteo, mas o conselho final, olha a sua Bíblia, volte lá para a primeira carta de Timóteo, vamos agora ao capítulo 6. Eu quero então finalizar
Paulo voltando a Timóteo, no capítulo 6. Primeira carta dele, no capítulo 6. Verso 11. Depois que ele deu todas aquelas explicações no capítulo 3, no capítulo 6, ele vai dizer: mas tu, ó homem, você que é homem de Deus, foge dessas coisas. Fuja de tudo isso e busque a justiça e a piedade, a fé e o amor, e a perseverança e a mansidão. Verso 12. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas pessoas. Paulo está dizendo, olha, você foi chamado para ensinar, para admoestar, para dar o bom exemplo. Cuide para que as pessoas olhem para você e tenham o prazer de dizer, esse é um homem de Deus. Esse é um homem de Deus. Não é fácil, irmãos. É por isso que a igreja, irmãos, agora eu estou legislando, claro, em causa própria, mas é por isso que as igrejas, no modo geral, precisam prestigiar, apoiar, obedecer, ajudar os seus pastores. Tem igreja que está sem pastor. Você sabia que tem muitas igrejas em Salvador sem pastor? E tem muito pastor que quando diz assim, olha, tal igreja está precisando de um pastor. Qual igreja? Não, lá eu não vou não. Não vou por quê? Porque aquela igreja tem dono. Tem igreja que não é fácil. Eu louvo ao Senhor pela Nebis. Eu louvo ao Senhor, mesmo, de verdade. Teve um pastor que, conversando comigo, diz, olha, pastor Marcos, eu tinha um convite para lhe chamar para um ministério, mas eu olho para a sua igreja, eu olho para você tão apaixonado por essa igreja, jamais eu faria um convite. Digo, não faça não. Não faça que eu não vou sair dessa igreja. E vou permanecer aqui até que o Senhor, então, me ordene ficar aqui, até que eu cumpra a minha missão. Mas tem igreja que está sem pastor, porque maltrata tanto seus pastores. Maltrata. Que os pastores, embora tenha o chamado, ele não suporta a humilhação. Tem um pastor que teve que sair da igreja porque atrasaram, faz 6 meses que ele não recebe. Como pode? 6 meses sem pagar o pastor? E ele não tem família? E ele não tem estômago? E ele não tem conta? Não. Mas gastaram 35 mil para fazer uma festa. Como que a igreja gasta um dinheiro desse e não tem dinheiro para pastor? Pois é. E aí você vê esses tipos de coisas acontecendo nas igrejas por aí afora. Igrejas maltratando seus pastores. Precisa ser recíproco esse amor. Eu preciso estar apaixonado por vocês, a ponto de fazer com alegria, de aconselhar com alegria. Quantas vezes eu vim na segunda-feira, um dia de folga, para falar com alguma ovelha? Quantas vezes na terça-feira eu ficar até de noite para fazer reuniões com pessoas que não estão trabalhando e só podem fazer à noite. Então eu fico de noite e faço com muito amor. Por quê? Porque vocês me obedecem. Porque vocês ouvem a palavra de Deus. E é por isso, irmãos, que a NIB está crescendo na graça e no conhecimento. É por isso, irmãos, que a nossa igreja começa, então, a chamar a atenção, inclusive da comunidade batista. Uma igreja que acabou de ganhar a sua autonomia, que foi emancipada. Nós vamos completar 2 anos de emancipação. E é uma igreja que continua crescendo na graça, no conhecimento, na membresia. Estamos agora avançando. Uma igreja que foi emancipada há menos de 2 anos já abre um campo missionário. Irmãos, para pensar, irmãos. Tem igreja que tem 15, 16 anos, que fica na mesma situação, perdendo membro, não vai, não sai. Isso não é glória para mim, isso é glória para Deus. E nós precisamos, como eu estou sempre chamando a atenção, nós precisamos nos concentrar para cumprir o ID do Senhor. Nós precisamos estar coeso. Não dá para alguns irmãos cooperarem e os outros não. Não dá para você deixar de vir para a igreja, porque nós temos que estar unidos, irmãos. Unidos. A igreja precisa estar unida para cumprir o ID do Senhor. Cada um cumprindo segundo o seu dom, seu talento, seus recursos. Se você não pode ir, ore. Faça um momento de oração. Você pode contribuir financeiramente? Contribua. Você pode com mantimento, você pode com doações de roupa, você pode fazer uma campanha lá no seu condomínio para arrecadar. Faça.
Isso agrada ao Senhor. Então não é o pastor Marcos que é um bom pastor, é a igreja que é uma igreja consciente. E o Senhor dá cada pastor para uma igreja. Cada igreja tem um pastor que merece. Então vocês merecem. Vocês merecem eu e eu mereço vocês. E essa é uma união gostosa, esse é um casamento gostoso. É assim que a igreja deve ser, irmãos. Um se sacrificando pelo outro. Tem dia que eu tenho que suportar vocês, tem dia que vocês têm que me suportar, e aí vai. Tem dia que eu olho para o erro de vocês e corrijo com amor, tem dia que eu sou corrigido com amor. Isso é ser igreja. É muito bom viver aqui na Neves, é muito bom conviver com vocês e crescer com vocês. Que bom que vocês têm essa visão bíblica. Parabéns a cada membro, irmãos. Eu, sinceramente, o meu desejo do mais profundo do coração é dizer como Paulo disse a Timóteo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Eu quero, irmãos, encerrar a minha carreira, por assim dizer, com alegria no coração. Quero olhar para trás e quero ver o que nós, como NIBS, fizemos, quantas almas ganhamos. E por falar de alma e por falar de conquista, eu quero contar aos irmãos uma boa novidade. Quero contar aos irmãos algo que o Senhor me deu na sexta-feira. Vocês conhecem Marcão? Aquele rapaz bonitão ali? Lá no campo missionário, ele entregou sua vida para Jesus. Não é coisa boa? O inimigo está de todo jeito, furioso, mas a gente está perseverante. Marcão trabalha com a gente aqui e Deus tem tocado o coração dele. É uma luta. Pensa que é fácil? Pergunta para ele se é fácil. Não é, não. E glória a Deus, ele entregou sua vida para Jesus e nós vamos orar. A partir de hoje, eu quero toda a igreja orando pela vida de Marcos, porque isso é um grande desafio. Você lembra quando você entregou sua vida para Jesus? Lembra que de manhã eu falei que eu encerrei uma conta de uma operadora, no exato momento, outras operadoras começam a oferecer? Pois é. Então Marcos está agora sobre o domínio de Deus, entregou sua vida para Jesus e nós vamos orar por ele. E nós avançamos, irmãos, precisamos avançar ganhando vidas para Jesus. Essa é a função do pastor: orientar, puxar a orelha, admoestar, ensinar, suportar, amar. É assim que eu quero continuar amando vocês. Ame o seu pastor. Eu dou umas pisadas de bola de vez em quando. Me amem, me agradem. Se vocês fizerem isso, vai ser bom para vocês. Amém, irmãos? Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor pelo crescimento da nossa igreja, pelo avanço espiritual, estrutural. Diga ao Senhor: eu quero fazer parte dessa história efetivamente. Eu não quero ver a igreja crescendo de longe, eu quero fazer parte dessa história. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, que o Senhor me destacou para esse lugar. Eu me lembro, Senhor, quando eu vim o primeiro dia, que situação, ó Deus. 5 pessoas nesse templo, lá no final do corredor, sentados em cadeira plástica. Eu confesso ao Senhor que eu fiquei com medo. Digo: Senhor, o Senhor me tirou do Lagoa Seca, um lugar totalmente estruturado, para vir nesse lugar falido, ó Deus. E o Senhor animou meu coração, e o Senhor disse: você é o pastor daqui, eu estou contigo, não temas. E de lá para cá, Senhor, o Senhor tem dado vitória a mim, a essa igreja. Aqui nesse lugar, é um lugar de batalha, onde nós batalhamos. Muitas vezes nós choramos e sofremos, mas é aqui, Senhor, que o Senhor tem dado vitória. Como diz o Salmo 126, aqueles que saem semeando, chorando,
eles voltam com seus feixes sorrindo. E é isso que nós queremos, Pai. Vidas sendo ganhas, vidas sendo convencidas pelo Espírito Santo, vidas sendo edificadas, casamentos sendo restaurados, vidas sendo transformadas e o seu nome sendo engrandecido. Essa é a minha missão. Foi para isso que o Senhor me chamou e eu não farei outra coisa até o dia que o Senhor permitir que o meu coração e o ar que está nos meus pulmões seja liberado. Eu quero, Senhor, viver integralmente para o reino e para o crescimento do Senhor, Pai. Que cada membro aqui tenha também esse sentimento. Como Paulo, nós falamos pela manhã, como Paulo dizer, a minha vida é Cristo. Assim nós devemos ter essa visão como igreja. Uma igreja firme e sustentada pelo Espírito Santo do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por me permitir ser o pastor, o co-pastor dessa igreja. O Senhor é o pastor dessa igreja. Muito obrigado pela liderança, muito obrigado por cada membro, porque eles têm me obedecido, eles têm escutado a sua voz. Muito obrigado. Continue abençoando, continue dando crescimento, dirigindo essa igreja para a glória e o louvor do seu louvor, Pai. Assim nós oramos, gratos em nome de Jesus. Amém.